Bem-vindos e bem-vindas ao podcast As Novas Vozes do Luxo. Eu sou Cláudia Brandão, especialista no luxo contemporâneo, ao lado de Tipiti Barros, anfitriã de conversas e facilitadora criativa, e nós criamos esse podcast para discutir o luxo em transformação. Um luxo que demanda mais inovação, sustentabilidade e humanização. E aqui nós trazemos pessoas, marcas, empresas que estão redesenhando o luxo. Um luxo mais atento ao consumidor que está cada vez mais consciente. O nosso convidado especial de hoje é Richard Baczynski. Ele esteve à frente de uma grande marca de luxo nacional e atuou também com marcas icônicas no mercado de luxo global. Hoje, ele transfere esse conhecimento e habilidade adquirido ao longo de todos esses anos de atuação para novas lideranças e pessoas da área. Richard, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu queria começar pedindo então para você contar um pouquinho dessa sua experiência tão única no nosso mercado. Com prazer. Eu comecei em 1980 como trainee da Agaster e foi uma trajetória muito legal, porque fiquei lá quase 30 anos. Entrei como trainee e saí como CEO. E foi uma escola para mim, né, em termos de aprendizagem. Eu já era engenheiro formado, já tinha 5 anos de formado, trabalhei em multinacional, mas não estava muito satisfeito. Engenheiro na época de sistemas, engenheiro que trabalhava com mainframe, computadores, cartões perfurados. Pois é. E é um trabalho muito desafiante, mas muito solitário, né? E eu gostava de interagir com gente. Então, quando eu entrei na Agaster para trainee, rodei 2 anos a empresa inteira, e aí depois me perguntaram, você quer continuar na área de tecnologia, na área de sistema? Eu falei, não, eu quero ir para a área comercial, a área de vendas, eu quero lidar com gente. E aí comecei como vendedor, né? Até na época foi difícil para mim. Puxa, eu como engenheiro já formado, estava casado, já tinha na época um filho, ser vendedor. A gente tem sempre um preconceito com vendedor, como vendedor fosse uma profissão menor, né? Mas olha, foi um aprendizado e tanto. Dou muito valor e muito grato por ter insistido em começar lá debaixo do balcão de vendas, porque realmente você ganha uma vivência. E para falar com a equipe de vendas, você tem todo o know-how, toda a expertise. Então, fui vendedor, fui gerente assistente, fui gerente de loja, fui supervisor de loja, fui diretor comercial, eu vim para São Paulo, fui ser diretor superintendente. A mudança para São Paulo, eu sou carioca de origem e a Agaster é uma empresa. Muita! E a mudança para São Paulo foi muito importante, porque realmente serviu de laboratório. Na época, a Agaster, na sede, no Rio, e a empresa tinha uma operação muito importante voltada para o mercado turístico. A Agaster se apoiava em um tripé, né? O mercado doméstico, o mercado turístico e o mercado de exportação exterior. E o mercado turístico no Rio é muito forte. São Paulo não, São Paulo era um mercado doméstico mesmo. E aqui a gente usou a operação em São Paulo como laboratório para preparar a empresa para o novo milênio, né? A empresa já era uma empresa com quase 40 anos de existência, vinha já envelhecendo, uma marca tradicional, ligada ao luxo, e a gente precisava fazer a transição para a nova geração, para o novo momento, para a entrada de marcas internacionais, né? A Cartier ia chegar, a Tiffany vinha logo depois, a Bulgari. E a Agaster era uma marca tradicional, conhecida, de valor, mas obviamente a primeira geração focou muito na gema. E a mudança era de que a gema, sem dúvida, é a maior protagonista de uma joia. Mas outros valores importantes passaram a ser determinantes, como o design e a marca. Então era importante investir mais na marca e no design, né? E essa transformação, liderada pelo Roberto Stern, foi um trabalho muito fascinante, muito gostoso, de parceria, né? A gente se complementava bastante. O Roberto com um olhar para fora, né? E eu com um olhar para dentro, né? O Roberto todo dia com novidades. O Roberto é um poço de criatividade, né? Eu falei, peraí, ainda estou digerindo a sugestão de ontem, deixa eu botar em ordem primeiro aqui, amanhã vamos falar sobre essa outra. As coisas aqui é que nem um Titanic, uma empresa que já tinha 100 e poucas lojas, não dá para você virar o botão, não é um veleirozinho que você vira para a esquerda, para a direita, você tinha que... Né? Então, mas foi muito legal, né? E depois da Agaster fiquei lá quase 30 anos, saí em 2007 com a morte do fundador,
e mudanças na família, e tive a oportunidade de trabalhar com o grupo JHSF, que na época estava desenvolvendo o Cidade Jardim, o Shopping Cidade Jardim, e queria trazer marcas não presentes no país, né? E a marca, grande sonho era trazer a Hermès, que era uma marca que não estava presente aqui no Brasil. E foi um trabalho muito legal, 1 ano e meio de negociações, montagem da loja, e montamos dentro do Shopping Cidade Jardim, JHSF, uma divisão de varejo, uma área de retail. E a partir da montagem da Hermès e da estrutura de apoio a essa operação, a gente trouxe outras marcas, né, como a Emílio Pucci, a Jimmy Choo, a Ralph Lauren, a Valentino, né, e ainda hoje continua, né, o desenvolvimento. Então é um trabalho muito legal, e acho que depois de trabalhar 30 anos com a Gastern, ir para uma marca icônica como a Hermès, também foi uma jornada de muitos desafios. Eu já tinha aberto mais de 70 lojas a Gastern, mas abri uma loja da Hermès com 15 métiers importados, tudo importado, dentro de uma empresa de real estate. Foi realmente um grande desafio, foi muito legal. Pessoal, eu disse que era uma experiência única aqui no nosso mercado que você teve. Richard, obrigada. E, Richard, hoje você atua com diferentes chapéus, vamos dizer assim, como um consultor, até um mentor, como um conselheiro também. Me conta um pouco, nos conta aqui da sua experiência atual, que também é muito rica. Quando eu fiz 60 anos, eu falei, gente, já tinha na época quase 40 de varejo. O varejo é um trabalho exaustivo, né? Ainda mais à frente, uma operação de varejo, barriga no balcão. Você tem que estar presente, acompanhando. E eu falei, gente, eu quero ter um pouco mais de liberdade, autonomia na minha agenda. Então, eu saí da área executiva, fui trabalhar em alguns conselhos, trabalhei quase 10 anos como conselheiro da própria JHSF, participações, depois da JHSF Malls, e iniciei uma carreira como conselheiro. Fui dar aula na FAP, de alguns cursos de mercado de luxo, e iniciei uma carreira como coach também, como mentor. Eu gosto muito das relações, relações humanas. Eu acho que são as pessoas que fazem acontecer, ainda mais no mercado de luxo, né? Você pode ter uma marca icônica, mas se você não tem uma equipe e as pessoas para realmente trabalhar e estabelecerem vínculos e relações, não vai para frente, né? Então eu gosto disso, de trabalhar com essa questão do aspecto humano das pessoas e dos relacionamentos, né? Construir relações de confiança. Então, eu tenho me dedicado muito a esse trabalho de consultoria, coaching, mentoria. Gosto de ajudar a gente jovem, gosto de ajudar a transferir essa experiência adquirida para outros fazerem uso dela também. E aí, isso nos leva aqui à nossa primeira pergunta, uma vez que hoje você vem trabalhando junto com o IPO. Quer explicar rapidamente o que é o IPO? O IPO é YPO, né? Young President Organization. É uma organização fundada em 1950 que congrega líderes, né? Empresários, CEOs de empresa, né? Os critérios de qualificação são bastante rigorosos para você ingressar na organização. Eu tive o privilégio de ingressar quando fui CEO da Gastern. O fundador da Gastern, o Sr. Stern, foi um membro muito ativo do IPO. Ele, inclusive, foi o fundador do IPO aqui no Brasil. Hoje o IPO no Brasil tem 1.200 membros e no mundo todo são mais de 37 mil. E os valores dessa organização estão muito no exercício da liderança. O exercício da liderança é um exercício muito solitário, né? E o IPO tem essa estrutura de grupos de fórum, né? São grupos de líderes que se reúnem uma vez por mês e num ambiente de total confidencialidade, trocam experiências, vivências, aprendizados. É uma experiência muito rica, né? Eu estou no meu grupo de fórum já há mais de 25 anos, é quase como um private board. E é uma organização de peers, de membros para membros, né? Não tem uma estrutura de back-office. Então, você tem que se dedicar à organização. E eu tirei muito valor dessa minha associação, da minha participação no IPO. E depois que eu saí da área executiva, eu falei, olha, é hora de give back, é hora de ajudar a organização que tanto me deu. Especialmente eu, quando vim para São Paulo, a Gastern me pediu para ficar 3 a 5 anos. Eu estou há 30, não voltei para o Rio, porque realmente o IPO foi muito importante nesse sentido, os vínculos que eu fiz, as relações, né, esse networking. Aliás, comecei já em 2010 a dedicar
em algumas funções, como o chair de capítulo, a parte de educação, a parte de fórum, né? E nos últimos 2 anos eu me dediquei como presidente do IPO para a América Latina. Eu achei que era a oportunidade de give back e integrar o Brasil à América Latina, porque realmente o Brasil e a América Latina não se conversam, né? O que é português, lá fala espanhol. Então foi muito importante essa jornada de poder integrar, somar. Hoje na América Latina o IPO tem 3.200 membros, né? E há mais de 15 anos não tinha um brasileiro liderando a organização aqui na América Latina. Então fiz curso de espanhol, aprendi espanhol para falar com sempre fluência, aprendendo, sempre aprendendo. E é muito, muito legal, é uma aprendizagem muito boa. Estou terminando agora esse mandato, acabei de voltar de uma viagem a Barcelona, onde eu recebi uma premiação, Best of the Best, fiquei muito contente, porque tudo que a gente faz, ou a gente faz deixar um impacto, fazer a diferença, ou não faz, né? Então isso sempre foi para mim um lema de vida, né? Que eu sempre tive muito claro. Ou faz, tem que fazer para fazer a diferença, né? Exatamente. Aí a gente já puxa para essa pergunta, né, Cláudia, que a gente queria fazer. O que diferencia a liderança de uma marca de luxo? Porque tem lideranças e lideranças. Você Sim. vê a diferença entre ser líder de uma marca de luxo? Olha, aí depende muito da interpretação de cada um. Eu acho que tem muito pouca diferença, porque ser líder hoje em qualquer empresa, né, já necessita alguns skills, né? E até porque a liderança hoje mudou. Eu quando entrei no mercado de trabalho, né, em 1980, eu lembro que a liderança é uma liderança top-down, né? Comando e controle, né? Quem manda, você obedece, né? Então, hoje não funciona assim, né? Hoje qualquer liderança de qualquer empresa tem que ser uma liderança construída, uma liderança agregadora, né? Uma liderança que saiba ouvir, saiba empatizar, né? Então, eu acho que qualquer líder de marca, seja uma marca nacional, uma marca global, né, tem que ter esses requisitos e essas habilidades bem desenvolvidas. E eu acho que na marca de luxo, o que tem a mais é que marca de luxo, ela lida com superação de expectativas, com vender sonhos. Você tem que estar não só no serviço, no produto, obviamente, mas no serviço, no todo. Então, eu acho que a liderança de uma marca de luxo, ela tem atributos ainda mais exigentes a nível de escuta ativa, de sensibilidade, de empatia, né? De estar afinado com os seus stakeholders, né? Estar alinhado também com os valores ESG. A gente vê que as marcas de luxo nos últimos anos fizeram um grande esforço. E nada como a pandemia também, que trouxe um impacto e uma aceleração muito grande de aprendizagem. Muitas marcas de luxo, até 2020, não tinham redes sociais, não tinham um Instagram, não tinham uma comunicação ativa. A pandemia forçou todo mundo a virar a chave, né? Então, eu acho que... Mas, basicamente, eu lembro do Roberto Stern dizendo que não é por causa de ser uma marca de luxo, né, que é a Gastern, a gente é muito diferente, né? Tem o beabá, tem que trabalhar, tem que olhar as margens, tem que olhar a lucratividade, tem que olhar o cliente, tem que olhar tudo. Né? Eu vou ter que fazer um adendo nessa resposta dele. Vai lá. Faça. Eu trabalhei com o Richard também 20 anos, né, Richard? Já fui liderada pelo Richard e eu acho que sobre essa diferença de uma liderança da marca de luxo, e isso foi algo que eu aprendi com você, é uma extrema atenção aos detalhes. Exatamente. Extrema atenção aos detalhes. Mas assim, de projetos, de olhar assim, mesmo que não está dito, ele está lendo ali, né? Isso é uma coisa que eu exercitei com você, não digo que eu aprendi, porque eu continuo sendo menos detalhista e eu me cerco de pessoas que são mais perfeccionistas, mas isso para mim é um ponto, além da escuta, obviamente, claro. Mas a questão é uma extrema atenção aos detalhes, aos mínimos detalhes. Olha, isso é bem lembrado, é pura verdade, que todos os detalhes importam. E é nos detalhes que estão as diferenças, né? Porque realmente, se você olhar, hoje, eu lembro que quando eu ingressei no mercado de luxo, né, era um salto de diferença, né? A Gastern sempre teve assim, muito forte a questão da qualidade, da perseverança pelos detalhes, né? E eu lembro que você tinha o ouro 18 quilates.
você via muita gente que trabalhava com ouro 18 baixo. O que é ouro 18 baixo? Não existe isso. O ouro é 750, não é ouro 18 quilates. Ah, é ouro 720. Não é ouro 18, né? E o mercado como um todo, hoje, isso não existe mais. Hoje você vê que todas as marcas, seja joalheria, seja marca de luxo, a atenção ao cuidado, ao produto, à qualidade, é mandatório. Isso não era assim. Realmente, você tinha uma diferença grande. Então, acho que hoje, mais do que nunca, os detalhes é que fazem a diferença. E você sobe a barra da equipe toda, né? Eu lembro, porque você queria mandar uma coisa meio, mais ou menos, não tem não, porque ele leu ali, ele te devolveu e você refaz, para fazer melhor, exatamente, né? É incrível mesmo. Aí eu quero aproveitar e perguntar, então, por que você sente que subiu a barra do mercado como um todo? Aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe que o Brasil não tem essa cultura do luxo formada, é uma cultura que vem se estabelecendo aos poucos. Mas o que você acha que fez essa barra subir, então, para diferentes negócios? A internet, o acesso à informação, a comunicação. O acesso à informação nos anos 90 era um privilégio, muitas empresas se valiam de importar, de trazer de fora, ou de saber o que está acontecendo lá fora e trazer para cá, o acesso rápido a uma novidade, né? Isso era uma coisa que dava um diferencial. Hoje o acesso à informação ele é democrático, todo mundo pode ter acesso. A diferença está em como você aplica, né, esse conhecimento. O acesso ao conhecimento hoje ele é muito mais democrático. Eu lembro que nos anos 80, anos 90, era difícil de você conseguir saber, ganhar acesso e impor isso ao mercado. Hoje o cliente está muito mais consciente, muito mais educado e ele é rápido, ele é atento, ele te cobra isso. Então, isso são mudanças para melhor, muito, muito rápido. Eu lembro que quando estava na Hermès, a gente tinha um desfile em Paris, lançando uma coleção, uma nova bolsa. Os desfiles lá eram protótipos, estavam desfilando. Né? Dia seguinte na loja já tinha cliente, eu quero aquela bolsa que desfilou. Calma, nem foi fabricada. Né? Então hoje até os meios de produção também tiveram que se adequar. Né? Como manter, né, o luxo, o cuidado, né? E ao mesmo tempo você ter rapidez de entrega do suprimento. Então isso tudo são desafios que no mercado de luxo tornam-se muito mais relevantes e importantes, né? Eu tenho até uma frase que digo que atuar no mercado de luxo é 1% glamour, 9% inspiração criativa e 90% estratégia. Porque é isso, você tem que ser capaz de olhar para o todo, integrar isso à sua operação e ainda continuar crescendo com diferenciação. É verdade. Então precisa de muita estratégia, né? E bem importante você falar isso da questão do consumidor mais consciente. Sim. Porque é algo que a gente discute bastante no Novas Vozes do Luxo, até quando a gente fala de diferentes gerações do mercado. Hoje a gente fala são 7 gerações coexistindo, mas 6 gerações consumindo. Sim. Então, o cliente vem realmente muito mais atento, e principalmente as gerações mais jovens, né? E aí, falando em gerações mais jovens, vamos falar um pouquinho de liderança, mas com os mais jovens. Como que você vê essas lideranças com quem você trabalha no IPO, olhando para as questões super importantes como a responsabilidade, a transparência, o propósito dentro do negócio? Como que eles levam isso e defendem isso dentro do negócio? É muito mais natural, já está muito mais incorporado, né? Hoje, a geração mais jovem tem muito claro que não está ali para ganhar dinheiro, né? Está ali para atender um propósito, está ali para uma missão, né? Então tem valores muito mais profundos associados, né? E é impressionante como você pega um jovem para trabalhar, se ele não está alinhado ao teu propósito, à tua missão, ele não tem isso claro, ele vira as costas e tchau, conecta, né? Vou embora, vou para outra, né? Eu lembro que quando eu ingressei, há 20 e poucos anos, era muito uma carreira, era um job for life, você ia trabalhar 5 anos. Eu lembro que eu ouvia de muitos mais velhos, calma, você é muito jovem, tem muito que aprender. Vai dizer isso hoje para um jovem começando, calma, né? Não, então, a liderança de hoje, né, e esses jovens YPOs que a gente tem lidado,
muito mais permeável, muito mais fácil, né? Muito menos preconceitos, isso é muito bom. E muito mais preocupados com o impacto. Impacto tornou-se uma palavra muito mais presente. Que impacto eu estou trazendo? Que diferencial eu estou agregando? O que eu estou fazendo de único, de especial? Como é que eu torno a minha marca, meu propósito? Né? Então, essas questões hoje são muito mais relevantes. E que bom. Que bom, exatamente. Né? E como você disse, né, elas permeiam realmente a mentalidade empresarial desses jovens. Não é algo que precisa ser imposto. E com isso também, com esse lado mais humanizado nas empresas que a gente vê esses jovens líderes trazendo, isso também se torna muito mais fluido para que a equipe se envolva com isso. Certamente. Né? A inclusão passou a ser uma palavra muito mais presente, né? E você vê que para uma geração mais jovem, eu tenho mais dificuldade, às vezes, com o IPOs da minha geração, né, 60, 70, esse negócio de ESG, né, ESG, é modismo, isso, são muito mais bitolados do que um jovem IPO de 35. Eu tenho muito prazer de falar com eles, eles são muito mais rápido. O outro ainda está muito amarrado, né? E é importante hoje, né, eu acho que o fato de eu estar hoje ligado a esses últimos 10 anos muito ativos no IPO me propiciou uma riqueza muito grande. De você lidar com gente jovem, programas de mentoria, a gente tem um programa de mentoria no IPO muito atuante já há mais de 10 anos, né? De o IPO mentorando o IPO, né? Então, é uma delícia você mentorar um IPO de 35 anos, né? Eu, do varejo, eu vejo os desafios e vejo as respostas que eles dão, a criatividade deles, eu aprendo muito. Eu com 70 aprendo toda hora. Então isso é uma troca muito rica. É uma delícia, uma maravilha. Maravilhoso. Acho que tem muito aí da sua escuta, né? Que você falou, da questão da liderança, porque você é uma liderança que tem uma escuta bastante ativa e afetiva também, né? Mas o que eu percebo também é que através dessa escuta você se transforma. Sim. Então, quando você fala, às vezes eu prefiro conversar até com liderança mais jovens do que os mais velhos, mas não, deixa assim, isso nunca foi assim, não quero mudar, etc. Então, eu vejo que você já mudou. Você já mudou sua linguagem, já mudou seu pensamento, e é sobre isso que a gente fala nas Novas Vozes do Luxo, da transformação da nossa sociedade. Sim. E que como é que a gente se conecta com essas transformações e como é que as marcas se conectam com essas transformações, né? Como é que elas Fundamental. escutam. E dentro dessas transformações a gente vê aí empoderamento feminino, empoderamento racial, empoderamento etário. Então todas essas novas vozes que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não se falava nisso. Né? De repente a gente começou a falar e aí você tem pessoas, não, mas isso sempre foi assim, não vai mudar. Enfim, tem fala de contenção da mudança. Sim. Mas aproveitando essas transformações da nossa sociedade, eu queria ver como é que você percebe hoje, quais são as reais barreiras para o avanço das mulheres em lugares de decisão, né? E o que precisa mudar na cultura das empresas e na formação dessas líderes, porque a gente mexa aí os ponteiros desses dados que estão mexendo muito devagar, a gente sabe. Eu acho que tem que ter estruturas, né? Não é só meritocracia. Meritocracia é importante, sem dúvida, mas tem uma questão das empresas, né, das lideranças, apoiarem e colocarem instrumentos, né? Eu lembro que quando criaram a lei de cota da universidade, todo mundo achou aquilo, puxa, mas será que precisa? Que coisa, criar cota e tal. Gente, se não houvesse cota, se não há cota, não vai haver mudanças. Né? Então, a questão do empoderamento feminino, a gente olha, né, a desigualdade salarial, a desigualdade no topo das lideranças, né, a participação das mulheres, ainda é muito pequena. Tá? Se não houver realmente um esforço, né, por parte da direção das empresas, né, do governo, de presença no board, né, dentro do IPO mesmo, a gente tem insistido, né, que cada capítulo do IPO tem o seu diretório, né, a sua direção, e que haja mulheres sentando na direção do capítulo, né? E isso é muito importante, né? Então, essas mudanças requerem realmente conscientização e estrutura. Ainda há muito preconceito, muita dificuldade, né? Estava lendo agora, anteontem, uma matéria sobre a Semana Santa, de que no Rio Grande do Sul tiveram 6 mulheres morreram por homicídio, que agora não é mais homicídio, é feminicídio. Pois teve que criar um vocabulário para isso, deixar claro isso, que isso não seria homicídio. Passa,
vai, fica, né? Gente, 6 mulheres mortas por feminicídio é um absurdo, né? Então, essa questão da violência doméstica, da violência contra as mulheres, do desrespeito às mulheres, é muito gritante. A gente precisa de muito esforço, ainda mais na cultura latino-americana. Né? O YPO, por exemplo, criou um programa de inclusão de mulheres. O YPO permite membros ingressarem até cargo de liderança até 44 anos de idade. As mulheres chegam mais tarde em posições de comando. Então, às mulheres foi permitido ingressar até 54, reconhecendo que elas chegam a cargo de liderança mais tarde. E esse programa é um programa que cada capítulo do IPO tem que opt-in, tem que adotar. Muitos capítulos inicialmente da Latinoamérica não quiseram adotar. Né? Então, foi um trabalho. Viajei a América Latina inteira. Hoje todos eles já adotam. Quer dizer, as mudanças custam, né? Mas se não há um apoio, uma orientação de cima de fazer, a gente não faz essa mudança acontecer. Né? Intenção, né? Precisa ter intenção. Atenção, exatamente. Intenção e atenção. E criar ações afirmativas aí, como você falou. Sem né? dúvida. E você se posiciona, que intencionalmente eu desejo mudar. E muito bom você também trazer essa questão do feminicídio, né? A gente sempre diz que a gente precisa nomear para transformar. Exatamente. Se a gente não esse é o trabalho que você faz muito bem, Ti, porque realmente essa questão das palavras, do vocabulário, né? As pessoas não se dão conta, né, de que tem todo um significado, tem toda uma importância, né, a significância de cada palavra. Né? Então, acho que isso é necessário e é super importante mesmo. E elas refletem o tempo que nós estamos vivendo. Exatamente. Por isso que nas Novas Vozes do Luxo, no nosso trabalho, no nosso workshop, aqui no podcast também, a gente fala que é ampliação de repertório para você viver e gerir o seu negócio nesse novo tempo. Não adianta você não se atualizar e querer, enfim, construir um negócio que seja relevante para a sociedade se ele não estiver atualizado, e até a questão da linguagem com toda a equipe também, né? Sem então dúvida. É um trabalho super importante de aculturamento com todo mundo. Né? A própria questão do luxo, né? Eu não tenho esses dados aqui comigo, mas as mulheres devem ser maioria no consumo de produtos de luxo. Sim. Como é que você tem marcas de luxo cujas consumidoras e clientes são mulheres e você não tem mulheres pensando no negócio? Exatamente. É um disparate, né? Se a força feminina não está ali intrínseca, né? Em toda a organização. É ótimo. Vamos lançar essa pergunta aí para você. Dentro do mercado de luxo, pela sua visão, experiência, isso tem se atualizado também nos grandes grupos, nas marcas que são mais icônicas no mercado? Essa questão de ter o pensamento, a visão feminina na estrutura diretiva, isso vem sendo atualizado também? Olha, vem sendo atualizado e eu acho que as marcas de luxo são até privilegiadas nesse sentido. Eu ingressei na Stern em 80. A Gaster, 80% do staff dela eram mulheres. Sempre foram mulheres. Né? Eu lembro muito do seu Stern dizendo, né, eu prefiro trabalhar com mulheres. Elas são mais pacientes, mais dedicadas, mais sérias, mais profundas, mais honestas, mais meticulosas. Eles sempre tinham esse olhar, né? E eu acho que nas marcas de luxo, como a gente lida com artigos de valor, de sensibilidade, as mulheres têm muito mais capacidade, né? Acho que os homens agora, né? A gente vê os casais, né? Eu vejo até no meu filho, por exemplo, que divide as funções com a esposa, cuidar do bebê, né? É muito diferente, porque antes o papel era muito claro. O homem trabalha, a mulher fica em casa, né? Hoje você vê esses territórios sendo ocupados por ambos os lados, mulheres trabalhando e os homens em casa cuidando, fazendo a comida. Quer dizer, eu acho que tem essas mudanças acontecendo. Mas, sem dúvida, no mercado de luxo, eu acho que há uma mudança em curso e eu acho que reflexo também de toda uma sociedade que está muito mais atenta a isso hoje em dia, né? Verdade. E aí, voltando um pouquinho atrás, você falou sobre a questão da idade, né? Sim. A gente sabe que a idade é muitas vezes levada como fator de credibilidade, tanto para mais quanto para menos. Como é que você vê essa questão do etarismo nas empresas? Olha, eu acho que finalmente começa a ser desmitificado, né? Começam sinais de mudanças, né? E eu vejo algumas empresas, muitas que, da mesma forma como a mão de obra jovem, né? Eu lembro que estagiários, é uma mão de obra muito interessante você ter jovens, né? 18, 20 anos, 22 anos,
ajudando as empresas em funções. Né? Da mesma forma, eu vejo empresas contratando platina, né, que eles chamam, né, prateada, né, para ajudar em escuta, em trabalhos que exigem atenção, exigem paciência, né? Então já há uma mudança acontecendo, ainda muito pequena. Novamente, a mesma coisa dos preconceitos que nós falamos contra a mulher, né, contra pessoas negras também. Então esses paradigmas estão mudando e eu acho que é uma questão de tempo, né? Mas ainda existe. É fato, barreiras estão sendo quebradas, as fronteiras estão diminuindo, eu acho que mais e mais, até porque, com a questão de longevidade, né, as pessoas não se aposentam e param de trabalhar, as pessoas querem de alguma forma poder contribuir, e é importante que elas participem de alguma maneira, então certamente o mercado tem que se ajustar a isso, e é gradual, é uma fase bem inicial, mas vai acontecer, não tenho dúvida. Muito bem. Aproveitando que vocês estão falando de etarismo, de empoderamento feminino, né? A gente sabe que a diversidade virou uma pauta, né? Mas na prática, não sei o quanto isso está acontecendo. Como é que você diferencia uma liderança inclusiva e autêntica de uma postura de liderança apenas performática? Como é que Muito fácil. Tempo. A liderança performática não vai longe, né? Ela naturalmente ela é questionada e ela é desmascarada, porque hoje em dia, né, as coisas são muito mais claras, né? Você tem meios de comunicação, você vê na rua muitas vezes as pessoas, fotos que são tiradas, então uma liderança performática que está ali só querendo se exibir, né? Ela não tem longevidade, ela não tem durabilidade. Eu acho que os líderes hoje percebem isso como uma coisa muito mais clara, né? Então não tem futuro. Eu acho que é importante, acho que uma palavra muito importante hoje para a liderança chama-se vulnerabilidade. Quando eu comecei a trabalhar, vulnerabilidade era fraqueza, né? Não, a gente não pode ser imperfeito, né? Eu lembro muito da Brené Brown, que fala do ser imperfeito, né? A importância de você ser imperfeito, né? E de encontrar as suas forças, seus ativos, né? Então, eu acho que essa questão da vulnerabilidade e da autocuriosidade, acho que são questões, tem 3 valores muito fortes, né? Que é a vulnerabilidade, a autocuriosidade e a questão dos sentimentos. Acho que as pessoas têm, ainda mais quando você tem a inteligência artificial tão presente, né? É nesse toque humano, no emocional, que você tem a força de fazer as conexões, né? Então, os diferenciais, né, da liderança estão muito associados a esses 3 valores, né? Vulnerabilidade, autocuriosidade, né, e a questão dos sentimentos. Acho que isso é básico. Isso é muito bacana, e você falou da inteligência artificial, e eu concordo totalmente. Até ouvi isso da Gláucia, que nós também vamos receber aqui, a Gláucia Guarcello, nós vamos receber ela aqui. É a General Manager da Singularity aqui no Brasil. E eu vi ela falando sobre isso, foi bem interessante. Agora com a IA tomando essas tarefas que são mais operacionais, nos sobra mais tempo até para voltarmos a ser seres humanos, humanizados, humanos, emocionais. Então, quem sabe vem aí um novo momento, até muito dentro das organizações, onde as pessoas possam realmente contribuir não só pelo conhecimento que têm, mas também por verdadeiramente quem são. Sim. Que eu também, né, venho de uma longa jornada aí no mercado corporativo, e quando eu ingressei no mercado corporativo também não havia esse espaço. Então você tinha que ser ali bem by the book, né? Dentro da caixinha que todo mundo queria. E agora eu acho que nós vamos poder ter esse espaço, e aí obviamente é também reaprender a lidar com seres humanos dentro de uma organização, enfim, dentro do negócio, de todos os espaços. E né? dentro da complexidade que isso demanda, né? Que eu acho que a gente ficou muito raso, né? Ficou muito uma coisa, gosto, não gosto, love and hate, né? Ficou uma coisa tudo assim muito, uma dicotomia, muito bipolar, né? Binário, essa é a palavra dele, binário. E não é binário, né? Pelo contrário, 50 tons de cinza, né? Não é um tom só. É sistêmico e complexo, né? Exatamente. Nem fala, é grande. Quando você fala isso, Richard, me traz assim a importância de um líder estar alinhado ao contexto. Sim.
está lendo, que está trazendo, que a sociedade traz, né, as transformações que a sociedade já estão acontecendo, que são as novas vozes que estão entrando, até porque hoje em dia com a mídia a gente sabe, uma crise local pode virar global em 2 horas. Sim. Então, uma palavra mal colocada, e a gente teve exemplos recentes de lideranças que fazem posts com palavras ou que dizeres que já não estão mais alinhados ao que a sociedade pensa. Vira uma crise global, né? Então, acho que tem que ter um extremo cuidado com isso e uma vontade de estar conectado ao espírito do tempo, né? Claro. Então, acho que isso é fundamental para uma liderança. Eu acho muito bom o trabalho que vocês estão fazendo, as novas vozes do luxo, porque desmitifica um pouco. A coisa do luxo, durante muito tempo, ficou uma luxo uma coisa, né, inacessível, uma coisa elitista, né, até um pouco arrogante, prepotente. Né? Eu acho que a indústria do luxo, o mercado de luxo, ensina muito, e eu acho que muitas marcas, né, mesmo as marcas mais populares, marcas de consumo, né, veem o valor, né, do cuidado, da atenção. As pessoas querem isso, né, independente de origem, de cor, credo, raça, classe social, todo mundo quer ser bem atendido, quer valor. Então, essa questão de você desmitificar um pouco o luxo como uma coisa inacessível, uma coisa, sabe? E outra coisa, questão também importante, que luxo não é só o produto de luxo, né? Hoje, a noção de luxo, ela é muito mais experiencial, né? São as experiências que você tem, né? E né? Que é um luxo maior hoje em dia, tempo, né? Água, requisitos na vida da gente, que são artigos de luxo. Sim. Também, né? Então, eu acho que essa noção de você trazer essa educação com novas vozes do luxo, acho muito importante e necessário, porque a gente ainda tem uma visão terceiro-mundista aqui, né? De que usar um produto de luxo é uma forma de eu me colocar, de eu me ser aceito, de eu me impor, né? É muito uma coisa da ascensão, né? Eu gosto muito quando eu trabalhei com a Hermès, né, a visão deles, né, de que eles não gostam da palavra de luxo, eles gostam da palavra o artesão contemporâneo, o savoir-faire, de fazer bem feito, né, com qualidade. Esses termos, para mim, ficaram muito presentes. Né? Eles não gostam de ser chamado como uma marca de luxo. E eles querem o acesso, né, privilegiar o acesso do luxo, um luxo democrático, né? Então, desde aquele cliente que compra um perfume, né, ou uma echarpe, né, não precisa ser uma bolsa de crocodilo, né, mas tudo isso tem uma experiência, uma noção de você estar aceitando e se ligando a uma marca de luxo. Né? Então, é muito legal. Você falou de, né, a questão dos artigos, a questão do aspecto do pertencimento, então eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma pergunta, né? Eu digo que o luxo, ele vem de um lugar onde ele traz relevância cultural e proporciona algo para uma experiência pessoal. Sim, perfeito. Então, relevância cultural e relevância pessoal. Quando o luxo passou a ter relevância social, aí nós começamos a ter problema. E aqui no Brasil e no mundo também a gente está vivendo uma certa crise bem interessante não, problemática mesmo, né? Dessa questão da relevância social. Preciso para ser, preciso para pertencer e ser. E a gente tem que realmente educar e fazer com que as pessoas entendam que o luxo vem de um outro lugar, né? Claro que tantas transformações aí, enfim, ampliar oportunidades. Mas o que eu queria te colocar também, a gente já conversou sobre isso nos bastidores, mas nós estamos gravando esse podcast em abril, não sei quando que você vai assistir esse podcast, mas a gente está vivendo toda essa questão da transparência e da intriga quase que causada pela China com aqueles vídeos, os reels que os fabricantes chineses vêm defendendo aí sua habilidade em criar cópias, em criar réplicas e etc. E é muito interessante porque eu vejo várias pessoas trazendo suas opiniões aí nas redes sociais e falando sobre esse escândalo, etc, etc. E aos desavisados, eu acho que é importante você trazer aqui
como que as grandes marcas de luxo atuam dentro da sua operação para assegurarem a sua reputação e a transparência ética também, Claro. junto aos produtos que colocam no mercado, todo o universo, a experiência que a marca coloca no mercado. Não, eu acho que tem toda uma questão de ter, primeiro, o controle das cadeias produtivas, né? É fundamental. Você vê aqueles escândalos que aconteceram com a Zara ou com marcas, né, de fast fashion que produziam no Oriente, né? Eu acho que a marca de luxo tem essa premissa e essa necessidade de acompanhar toda a sua cadeia produtiva, né? De A a Z. Não é à toa que um produto de luxo, de uma marca de luxo, tem valor, né? E custa caro. Que você tem toda uma questão de acompanhamento, do cuidado, eu tive chance de visitar os ateliês da Hermès, né, várias vezes, e você vê, né, o tempo, o pessoal fica dizendo, puxa, eles seguram a produção para subir o preço, né, como se fosse uma coisa deliberada, intencional, a Birkin, tem uma fila. Não, é porque realmente a Hermès fabrica várias bolsas, ela não quer ficar dependente de uma só bolsa, né, e a bolsa realmente é feita por um artesão de A a Z, né, levam às vezes até 6 meses para produzir uma bolsa. Então tem uma preocupação de fazer a coisa realmente bem feita e acompanhar toda. Eu lembro, por exemplo, que anos atrás, quando eu estava na Hermès, apareceu uma notícia, um escândalo sobre os jacarés, crocodilos, como é que estavam sendo abatidos para fazer as peles de crocodilo, das bolsas Birkin de crocodilo, né? Era uma fazenda terceirizada. A Hermès imediatamente, como não tinha o controle total, comprou a fazenda para passar ela a controlar toda essa gestão. Então, é muito importante que elas tenham um controle completo, né, de A a Z. Então, é uma marca de luxo verdadeiramente consciente disso, ela controla todas as etapas, né? Então, essa questão de fazer na China, você tem uma questão da vantagem competitiva de fazer produção em massa, né? Mas uma marca de luxo nunca vai se expor dessa maneira, né? Então, a indústria de réplicas, ela é muito ativa, muito atuante e, sem dúvida, vai estar sempre desenvolvendo. Eles nem chamam de cópias, né? Eles usam o termo réplica, porque há um cuidado até de fazer por dentro, né? Imitando e tal, mas não é um produto original, né? Então, a mesma coisa acontece na indústria joalheira, né? Hoje você tem os diamantes feitos em laboratório e muitas joalherias utilizando já joias feitas em diamante em laboratório, né? Então, são duas coisas distintas, né? Uma coisa que é um diamante certificado de um diamante feito em laboratório. Então, eu acho que há lugar para todo mundo, mas cada um tem que saber o que quer, né? E eu acho que uma marca de luxo, ela tem essa preocupação clara de controle. E eu lembro que alguns produtos da Hermès a gente encomendava. Quando a loja nossa abriu e a gente teve uma venda acima do esperado e faltou produto, não tem onde ir buscar mais produto, né? A gente teve que fazer uma peneirada em outras lojas do grupo para poder nos enviar, porque não é feito em série. Cada estação é feito pedidos de fabricação que levam no mínimo 6 meses. Tem todo um processo de fabricação assegurado pela qualidade. Eu acho que isso é um diferencial que dá segurança de quem compra, que é um produto verdadeiramente bem feito, com toda a atenção e todo o cuidado necessário, né? Perfeito. Sem falar que vender produtos falsificados é crime. Bom, né? Isso é um ponto bem importante também da gente colocar aqui. É verdade. Você sabe que na França, inclusive, eu lembro que uma vez, quando abriu a loja aqui da Hermès no Brasil, começou uma enxurrada de Birkin falsa, de réplicas, para poder se exibir e tal. E eu lembro que uma cliente que viajou, né, para a França, portar uma réplica na França é crime. E a pessoa pega no aeroporto. Nossa. Uma senhora brasileira estava usando uma, sabe? Então, acho que ela sabia que era uma réplica, né? Então, a lei na França é clara, né? Você portar uma cópia, uma réplica de um produto, né, é crime.
E está certo, E tá realmente. certíssimo, Está certíssimo. Certíssimo, Né? porque é a questão da propriedade Exatamente, intelectual, do sim, desenvolvimento, de todo o investimento que é feito Claro. nos talentos. Fala um pouquinho também, para completar aqui Lógico. esse bloco, sobre o investimento das marcas na fomentação da permanência do talento, desenvolvimento das habilidades, porque isso também é sensacional. Nossa. A Tipe lembra muito bem disso. Lá na Sim. Gaster, a gente tinha uma escolinha de ourives, porque ourives é uma profissão Em extinção. extinção, né? Então, muitas vezes, a maioria dos casos, é passada de pai para filho, né? Então, a gente, usando a questão da lei do menor aprendiz, montou uma escola com menores aprendizes, dá oportunidade de aprendizagem do ofício de ourives, né? Então, é um trabalho que leva anos você desenvolver. Eu lembro também a preocupação nossa quando veio em 92, época do Plano Collor, e o mercado deu toda aquela enxurrada, aquela diminuída. A gente tinha a preocupação de manter. A coisa mais importante para a empresa na época era manter os ourives. Muito bom. Porque esse é um acervo preciosíssimo. Você tem que dar sustento, tem que segurar, tem que manter. A gente não queria perder, né, os ourives, que levam tantos anos para desenvolver, né? A mesma coisa acontece na Hermès. A Hermès também tem a sua escola de ourive, de artesãos, né? Você sabe quantas são? Porque eu sei que eles recém abriram novas, né? São Várias novas, novas. depende dos ofícios. Tem alguns ofícios, especialmente a parte de bolsas, né? Eu cheguei a visitar uma delas, né? Eu não sei hoje quantas existem, mas é uma preocupação muito grande pela continuidade, né? Pela valorização e pela know-how dessa aprendizagem, né? Então, certamente, na Itália você tem muita coisa que trabalha com tecidos também, com sapatos. Todas as marcas têm essa preocupação com a sua longevidade, né? É fundamental. Vários desafios, hein? Vários. As marcas de luxo têm desafios além do que a gente... Além do mercado apenas, Claro. né? Além do da mercado. venda, E não do é à toa que relacionamento. custa caro. Quer dizer, Exatamente. vem um chinês faz uma réplica e vende por 1/10 do preço. Ah, que absurdo. Tal. Não, escuta, tudo isso está embutido no trabalho. Né? Não é, né? Uma Hermès é uma marca familiar, na 7ª geração, né? Fundada em 1837. Sabe lá o que é isso? São cento e pouco. Acabou de fazer 200 anos. Né? Não nasce, não acontece da noite para o dia. Tem um saber ali, né? Que é muito diferencial. Exatamente. Algo mais que vocês queiram falar? Porque já a gente está indo para o nosso Achei fantástico. final. Que bom. Algo mais, Richard, que você acha importante Não, eu acho trazer? importante essa questão das informações, né? Desmitificar um pouco. Eu lembro que quando a gente trabalhava na Hermès, montagem da loja, no trabalho, as vendedoras diziam assim, de dia a gente pega o lenço e põe na cabeça, à noite põe o lenço aqui, né? Porque realmente é trabalho que você colocou, né? É transpiração. Muita não tem. transpiração. Pessoas acham que só glamour, só espuma, só borbulhas, né? Não, os champanhes. Isso é né? o que o mercado vê, que a marca quer que o cliente sinta, né? Afinal, o Exatamente, luxo tem que ter essa fluidez. Mas nos bastidores ocorre. Mas eu acho que uma coisa que você colocou muito bom sobre essa questão do social, do cultural, né? É uma questão também de educação cultural, né? Eu lembro que eu batia muito nos vendedores. Quando é que foi a última exposição que você foi ver? Né? O que você tem lido? Né? Porque você tem que ter uma equipe, né, que culturalmente tenha condições e nível de comunicação né, com o cliente, né? Que tenha vivência, né? Não é uma coisa só de vender um produto, toma lá, dá cá, né? É muito mais do que isso, né? E outra coisa também, a questão do etarismo, né? Eu lembro que a gente tinha muitas vezes vendedores na Gaster, né? 60 a mais, né? Que tinham já a experiência, a paciência, a escuta, né? O olhar. E muito antes de ter essa questão de LGBT, a gente sempre teve também pessoas diversas, porque era muito importante que você tivesse pessoas diversas que comunicassem com um público diverso, para estabelecer vínculos, porque o segredo da relação do mercado de luxo é criar vínculos, construir relações de confiança, né? E uma relação de confiança é que nem uma relação médico-paciente, né? E é muito bonito você ver isso na Gaster. A gente via muitas histórias como essa, né? De que
vendeu a aliança de casamento de ouro, depois o cliente volta quando nasce o primeiro filho, depois quando vai comprar aniversário de casamento, e quando a festa é de 15 anos. É uma relação de vínculos que se perpetuam, né? É muito bacana isso. Ou seja, a marca, quando ela tem essa relevância para o cliente, ela faz parte da vida dele. Claro. Né? E isso que é o bacana, é o bonito, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Tem uma frase que a gente usa, né, Cláudia, até de uma amiga nossa da Heloísa Gás, que ela fala: não tem como vender um produto de luxo se você não tiver um relacionamento de luxo com o cliente. E o relacionamento de luxo passa por aí, né? No que você falou, da escuta, de você se alinhar, né, às necessidades e aos desejos, né? Você se alinhar ao contexto da outra pessoa que você está conversando. Então, precisamos ter relações de luxo. Sem dúvida. Isso aí. Não só no mercado de luxo, mas na vida em geral. Né? Eu acho que isso a gente traz para dentro de si como aprendizado de vida, né? Com certeza. Mas o luxo é ali, né? Ele pauta tendências e influencia comportamentos. Então, acho que a gente acaba jogando essa responsabilidade também nas marcas de Sem luxo, dúvida. né? São protagonistas de mudança. Muito bem. Aqui, olha, vou fazer um desafio com vocês. De todas as palavrinhas que nós falamos, não necessariamente a gente tocou nessas palavras, mas a gente falou sobre elas. Representatividade, diversidade, vieses inconscientes, igualdade e equidade, feminicídio, intergeracionalidade, etarismo, feminismo. São algumas palavras que a gente não tenha mencionado, elas pautaram a nossa conversa. Sem dúvida. Essa apropriação de vocabulário, linguagem e ampliação de narrativa é o que a gente entrega também no nosso workshop, né, Cláudia? Não é só uma entrega de conceitual e de cases, que também a Cláudia faz maravilhosamente bem, mas a gente põe todo mundo para conversar. Para entender contexto. Para entender. Né? Saber falar Para saber falar, se apropriar. Porque a hora que a gente se apropria do termo, a gente entra na conversa. A gente começa a ter narrativa sobre aquele tema. Sem dúvida. Então, líderes. Acordem. Exatamente. Acordem, isso. E incentivem as suas equipes também a se apropriarem dessa linguagem contemporânea, porque é o mundo em que nós estamos vivendo. As coisas vão mudando. Eu adoro, quando você fala no workshop, num determinado momento do nosso mundo, da nossa história, não havia a palavra ferrovia. Exato. Né? Elite, indústria, vieram por causa da Revolução Industrial. Exatamente. Bot, chatbot, inteligência artificial, metaverso, enfim, tantas outras agora, 5 anos atrás não existiam. Agora, se você não sabe o que é isso, você está fora de contexto, né? Sua linguagem está atualizada para o contexto dentro de Novas Vozes. É isso aí. E além da linguagem que a gente entrega, Cláudia, eu faço toda essa dinâmica do Fica Conversas. A gente entrega esse entendimento sobre o que vem mudando, quais são os valores, os códigos do luxo contemporâneo, porque a gente conhece mais o luxo tradicional porque é o que a gente importa da Europa, mas e os códigos do luxo contemporâneo? E como que as marcas já estão atualizando o portfólio de produtos, experiências, narrativas para se conectar com essas novas vozes, ou seja, novos perfis de consumidores que chegaram também ao mercado de luxo. É muito legal que você falou também sobre a questão da gente importa, né? Finalmente valoriza-se o que é feito aqui, né? Você vê hoje em dia designers, influencers e pessoas do mercado de luxo pesquisando no nosso artesanato, né? Marcas que estão no Nordeste, eu vejo tanta coisa acontecendo em termos do trabalho do artesão, valorização disso, a presença disso no design de interiores, dos produtos. Que ótimo, né? Você não via isso acontecendo, né? Tudo que vinha de fora que era bacana. Daqui não era valorizado. A gente teve uma conversa sensacional com a Marina Conde aqui também no podcast. Ela é curadora e advisory para o mercado de arte. E a gente falou muito sobre isso. A brasilidade, os artistas brasileiros, como que está sendo esse reconhecimento, essa valorização da nossa cultura, da nossa história. E como isso está sendo visto também pelo brasileiro, pelo mercado e também pelo mercado externo. Não, isso foi bacana. Isso eu até vou homenageando o seu Stern, né? Ele que foi aquele cara que chegou com um olhar de estrangeiro que ficou encantado com a diversidade de cores das pedras brasileiras, né? E que na época eram tidas como semi-preciosas. Não, isso não é. Precioso é o diamante, a esmeralda, e era meramente por uma questão de
precioso é aquilo que eu já conheço, que já existe exatamente. no mercado externo. Exatamente. Que coisa, hein? Era uma maneira de você nomear e tirar valor, E tirar valor, que era é. nosso. Né? Não, até que o atenção, DIA, o Gemological Institute of America, aboliu o termo semi-precious, né? Porque realmente, maravilhoso. eu gostava muito da frase do seu Stern, né? Não existe mulher semi-grávida ou uma pessoa semi-honesta. Né? Tem razão. Não tem ou a pele é preciosa ou ela é um paralelepípedo. Muito bom, muito bom, excelente. Adorei. Muito bom. Adorei. E para finalizar, como a gente faz, Vamos lá. o que está in e o que está out na atuação de lideranças? Olha, eu acho que a atuação de liderança não é uma questão de modismo, né? Você vai ter modismo, in and out, né? Mas eu não me pauto muito por isso. Eu acho que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é... Eu falei um pouco sobre a questão da vulnerabilidade, né, da autocuriosidade, da liderança empática, a liderança que tem uma escuta ativa, né? Eu acho que tudo isso está questão de ordem, né? Então o que tá out é uma liderança de comando e controle que quer impor a sua vontade sobre as pessoas. Não tem espaço para isso mais hoje em dia, né? Então eu acho que é incrível como o fato de você ter hoje os meios de comunicação muito mais disseminados, a internet, as redes sociais, é muito rápido como você é anulado, como você sabe, cancelado, essa é a palavra. Então, as lideranças têm que estar muito cuidadosas e muito antenadas, né? Porque é aquilo que você falou, né? Uma liderança performática não tem durabilidade, não tem continuidade, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, o mundo mudou para melhor. Tem a questão que também falamos sobre a humanização, né? A questão da humanidade, né? E isso parece que está ficando um pouco fora de ordem. Quem sabe agora com a inteligência artificial, com o IA, a gente vai ter espaço para poder voltar um pouco mais valores e humanos de respeito. Parece que ficaram um pouco esquecidos, né? Então... Verdade. Uau! Muito bem, sensacional. Ok, Richard, que bom. você realmente, nossa, quanto conhecimento. Adoramos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito Valeu obrigada. mesmo, gostei muito. Valeu. Obrigado. Sucesso para nós. Ok, sucesso. Obrigado.